Salve, meus seguifelas, beleza? Aqui é o Samuca trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um anime que eu assisti durante o meu período de férias. Quando eu estive lá na casa do meu querido amigo Rodrigo, eu assisti um anime um tanto interessante, digamos assim, que no começo eu não dava nada, mas depois ele entregou tudo. E meus amigos, é uma história incrível. E neste vídeo nós vamos falar de Diários de uma Apotecária. Mas antes de iniciarmos de fato o vídeo, já vou pedindo para vocês ajudarem aqui o canal fortalecendo com seu like, com seu comentário, e caso tiver vídeo novo ou shorts novo, alguma publicação que eu faça aqui no canal, ative o sininho da notificação, beleza? Isso aqui ajuda muito o seu criador de conteúdo geek nerd favorito, o Samuca. Então, sem mais demora, bora lá pro vídeo. Do original Russúria no Hitorigoto, Diários de uma Apotecária, como foi traduzido aqui no Brasil, e literalmente seria o certo, Monólogos de uma Apotecária. É uma série de light novel japonesa escrita por Natsu Hyuga e ilustrada por Touko Shino. Desde 2011 é serializado no website Shitotsuka. No ano seguinte foi adquirida pela Ofotsumo, que inicialmente publicou a série como novel em um volume único em 2012 e depois como uma série de light novels em 2014. Interessante. Isso aqui a gente vê que ele já é um pouquinho antigo, o Diário de uma Apotecária. E desde aquela época, na época em que eu era adolescente, nas bancas de jornais eu nunca tinha visto nenhum mangá ou coisa parecida desse título. Mas com o tempo ele foi ganhando força. E aqui no Brasil, ou seja, muito tempo depois, ele começou a ser produzido um anime, onde atualmente possui cerca de 48 episódios, dividido até então em 2 temporadas, que é exibido tanto pela Netflix, que é somente a primeira temporada, e a Crunchyroll, que possui as 2 temporadas em si, e que já foi anunciado para uma 3ª temporada. Interessante, Samuca, que você falou desse anime e tal, sobre a apotecária e sobre a criação dele, mas o que seria a apotecária? Calma aí, meu querido Sequifela, que eu vou explicar para você. Pega o caderno e vamos anotar pelo Telecurso 2030 do professor Samuca. O que seria um apotecário? Bem, um apotecário, ele é um farmacêutico ou boticário, alguém que antigamente preparava e vendia elixires e remédios, uma figura que remete à preparação artesanal de substâncias e medicamentos. Ou seja, na antiguidade, tanto na Ásia quanto no Oriente Médio, eles utilizavam de muitas ervas. Então, era uma pessoa que era especializada em criar essas espécies de remédios com ervas ou qualquer outro tipo de coisa, ou algum chá especial, esse tipo de coisa que pudesse curar o enfermo, utilizando tanto de substâncias naturais e qualquer outro tipo de coisa que eles achassem pelo caminho. E qual seria a história de Diários de uma Apotecária? Bem, a história ela é ambientada em um país fictício, baseado na China Imperial durante a dinastia Tang. A série ela segue a jovem Mao Mao. Ela, que junto do seu pai, que é um apotecário, moram na periferia desse império, dessa China Imperial. Até que certo dia, depois de ela realizar um trabalho que seu pai pedia na volta para casa, ela é então sequestrada e vendida ao Palácio Imperial como uma serviçal. Durante o tempo passado lá, ela decide trabalhar até seus últimos dias de contrato no local. Até que, em um certo momento em que ela estava lá, passando pelos corredores do palácio,
ela vê que os filhos de duas concubinas estavam muito doentes. E ela então resolve descobrir qual era o caso da doença dos filhos da concubina. E ela então deixa um recado na janela de uma das concubinas falando o que era que aquele bebê tinha, sendo que uma das concubinas já haviam perdido seu filho. Então ela fala qual foi a causa da morte do bebê da outra. E assim, sem querer querendo, como diria o Chaves, ela acaba chamando a atenção de um eunuco bastante especial, um eunuco de alta classe do imperador. E com isso, ela é envolvida a realizar certos trabalhos, tanto de investigação como provadora de comida dessa concubina e também fazer alguns serviços para a realeza. E durante sua trajetória no Palácio Imperial, Mao Mao é vista em diversas situações um tanto atípicas e também conspiratórias que vão se desenrolando ao longo da temporada ou dos episódios em si. Ela começa a trabalhar com as 4 concubinas, ou seja, 3 na verdade no começo, que seria a Lady Gyokuyo, que foi a qual o bebê estava doente, a Lady Lihua, que foi a que perdeu o bebê e que estava passando por um momento bastante difícil também, a Lady Aduo, que era uma concubina mais velha do Palácio Imperial, e também a Lady Lixo, que ela faz alguns poucos serviços nessa primeira temporada, mas que ao longo vai se constituindo assim uma espécie de amizade a partir da segunda temporada em si. E ao passar os episódios, ela vai ganhando bastante credibilidade com todo o pessoal do Império, em especial desse eunuco de alta classe, que o nome dele é Jinshi, e ele também é meio misterioso. E ao longo da série a gente vai descobrindo um pouco mais do porquê ele é tão especial assim, um eunuco tão superior aos outros e que tem certas regalias e até um acompanhante, o Sr. Gao Shu. E também a gente vai descobrindo um pouco sobre o passado da Mao Mao, quem ela era, com quem ela morava, quem eram seus pais, e que no final dá um certo baque em você, porque chega uns certos 2 personagens que você pensa, nossa, esse cara é do mal, essa pessoa era horrível, mas que na verdade não era nada daquilo que foi apresentado. Bem, caso você conheça o Diário de uma Apotecária ou não conheça, sugiro que assista caso você tiver a Crunchyroll ou a Netflix também. É um anime incrível, você não dá nada pra ele, mas ele entrega tudo, como eu já havia dito. Ele te prende de uma certa maneira que é difícil de explicar. Talvez seja pela história, os personagens, a trama em si, que faz com que a Mao Mao tente resolver lá os conflitos, as circunstâncias que ela é colocada, tudo, o ambiente, a música, acho que tudo chama atenção assim na história. E eu recomendo de montão. Já faz um bom tempo que eu não falo sobre anime aqui no canal, e eu resolvi trazer esse porque ele me surpreendeu bastante com a trama, com a história, com tudo. E antes de eu terminar aqui o vídeo, eu queria dar um agradecimento em especial para minha querida amiga Paula, que me ajudou a fazer a thumbnail do vídeo. Eu tinha feito, primeiramente, buscado fazer a thumbnail para poder chamar a atenção de vocês aqui, para o pessoal ver sobre o que seria o assunto, e a Paula me ajudou a melhorar o que eu já havia feito. E de coração agradeço muito, viu, Paula? Muito obrigado mesmo.
E caso vocês não forem inscritos no canal da Paula, eu vou deixar no link da descrição. Bem, eu sempre deixo o canal dela na descrição do vídeo. E dê uma força para ela, sempre tá postando shorts sobre animes, frases motivacionais, edits de personagens em si. É um canal muito bacana, recomendo bastante. Bem, galera, terminando mais aqui esse vídeo, espero que vocês tenham curtido. Caso não for inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos e nas suas redes sociais, para o pessoal tá conhecendo o meu canal, tá vendo o meu trabalho. E também, caso vocês não forem inscritos, peço que se inscreva, ative o sininho da notificação para quando tiver vídeo novo, shorts novo. E é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo e até!